Boa noite a todos. Boa noite. É um grande prazer estar aqui, né? Vim numa correria, acabei de chegar, peguei um trânsito danado na BR, tudo parado, um acidente, mas deu tudo certo, né? Tudo como deve ser. É muito bom ver todos vocês aqui, nós ficamos sempre muito felizes, nós todos aqui da casa. Esperamos que vocês saiam daqui com uma sensação de bem-estar, uma certeza de que vale a pena para todos nós estarmos passando por essa vivência que todos nós enfrentamos. Uma certeza de que vale a pena, que a gente está no caminho certo. O nosso tema de hoje é a apometria. Como vocês sabem, aqui na nossa casa, nós utilizamos a apometria como uma forma de intervenção, de auxílio. E ocorre que muitas pessoas que procuram a casa, até mesmo porque foram sugeridas, né, foram orientadas a fazer a apometria, não sabem nada ou quase nada a respeito da técnica. Então, nós vamos hoje fazer uma palestra informativa, esclarecedora, a respeito da apometria. Dados básicos, tá? Vamos passar, por favor. Vamos começar. O que a gente pode dizer que é a apometria? Não sei se vocês conseguem ler ali. A gente pode dizer que é uma técnica de tratamento espiritual. Então, quando a gente tem um problema, vamos falar melhor das indicações já, mas quando a gente tem um problema que não tem como origem ou não tem um bom tratamento com as intervenções do plano físico, a gente pode fazer um tratamento espiritual. E aí entra a apometria. A gente costuma dizer que a base para a gente utilizar a apometria é essa aqui, o amor e a caridade. Como assim? O amor, e aí se refere muito mais ao amor ao próximo, certo? E a caridade, porque é um tratamento, é uma intervenção para a qual nós não cobramos. Nós passamos pelo princípio, para utilizar a apometria, do amor ao próximo, desejando fazer do outro aquilo que numa determinada situação nós gostássemos que fizessem a nós, que é esse auxílio, essa intervenção. Por isso a base é o amor e a caridade. Vamos passar. Bom, como é que funciona? Algumas pessoas não entendem o que a gente faz na apometria, outras pessoas têm até medo da apometria porque não compreendem. Olha esse esquema que tem aqui. Como é que funciona? A gente diz que a gente trabalha com uma mesa apométrica. Então, a pessoa que será atendida adentra uma das salas e nessa sala nós teremos alguns trabalhadores. Olha ali. Um trabalhador é o que a gente chama de dirigente. É a pessoa que possivelmente irá conversar com quem está procurando ajuda. Vai coletar informações, saber os seus problemas, tentar entender o que está acontecendo e vai dar uma devolutiva ao final. Esse é o dirigente. Além do dirigente, fazem parte dessa que a gente chama de mesa apométrica pares de médiuns, outros trabalhadores. Quem são esses médiuns? Um médium que a gente chama de sintonia ou incorporação e um médium de doutrinação. Então, são vários trabalhadores ali para te atender. O que vai acontecer? Olha o que está escrito ali. Vai ser realizada uma dissociação de consciências da pessoa que procurou o atendimento, que precisa de ajuda, e de todos os outros envolvidos. Estamos falando de pessoas que possuem um corpo físico, os encarnados. O que é essa dissociação de consciência? Todo mundo aqui sabe que nós já tivemos várias experiências aqui na Terra, certo? Nós já tivemos várias vivências. Essas vivências, elas não foram simplesmente apagadas de nós. Elas estão guardadas, registradas em algum lugar da nossa consciência. Desculpa. Elas estão sabiamente esquecidas momentaneamente, para que a gente possa vivenciar com maior precisão e com uma facilidade para aceitar a nossa vivência atual. Por isso que a gente esquece momentaneamente, mas elas estão registradas em nós. Algumas dessas situações em algum momento dessas nossas vivências anteriores, a gente pode ter passado por situações que a gente não soube lidar muito bem. E que elas de alguma forma nos traumatizaram, nos marcaram. E isso fica guardado nessa nossa consciência. Quando a pessoa procura ajuda e a gente compreende que o problema dela é de cunho espiritual, a gente faz isso que a gente chama de uma dissociação de consciências.
O médio de sintonia ou de incorporação, ele sintoniza com essa situação que a pessoa passou em uma outra vivência e que trouxe uma dificuldade para a vivência de hoje. Faz com que a pessoa tenha dificuldades para enfrentar uma situação da vivência atual. Ela sintoniza com essa situação. E aí, esse médio de incorporação que vai vivenciar essa situação. Vai dizer, olha, naquela situação, naquela vivência, aconteceu isso, fulano de tal estava comigo. Ele vai contar o que aconteceu, vai vivenciar. É isso que a gente está contando aqui. Enquanto o médio de doutrinação vai conversando com ele para entender o que está se passando. Então, na mesa apométrica, é isso que a gente vai fazer. Saber vivenciar situações de vivências passadas que possam estar trazendo problemas para a nossa vivência de hoje ou interferindo na nossa vivência de hoje. É isso que acontece. Vamos passar. Bom, olha lá o que a gente acabou de dizer. Vem, portanto, para o médio de incorporação, ele vai dar esse feedback, ele vai dar essa resposta, ele vai vivenciar o que a gente vai chamar de personalidades. O que são as personalidades? É quem nós fomos naquelas vivências anteriores. Nós assumimos uma determinada personalidade. Hoje eu tenho aqui a personalidade da Vera, que eu na verdade sou a somatória de tudo que eu já vivi nas outras vivências, mas hoje é o que eu sou. A maneira como eu vou vivenciar essa minha vida de hoje, né, essa minha experiência terrena de hoje, ela pode interferir no meu agora, mas pode interferir também nas minhas vivências futuras, me trazendo dificuldades para enfrentar determinadas situações. Por isso que a gente faz isso. Traz essa personalidade, quem você foi numa outra vivência, e vai relatar quais foram as dificuldades. Por que hoje, possivelmente, você tem dificuldade para enfrentar determinadas situações, para conviver com determinadas pessoas? Muitas vezes a resposta está lá nessas vivências passadas. Então, além dessas personalidades, poderão ser trazidos para a incorporação, olha que interessante, obsessores de vivências passadas, alguns desencarnados. Todos nós, em algumas vivências, não conseguimos agir da maneira como nós agimos hoje. Quero dizer, não tão bem como a gente está agindo hoje, né? Porque hoje a gente está fazendo tudo, quase tudo certo. Estou certa? Quase, pelo menos tentando bastante. A maioria de nós, se não todos, em outras vivências, fizeram coisas bem terríveis. Bem terríveis. Era o que a gente dava conta de fazer, mas fizemos. Por conta disso, todos nós temos alguns desafetos. Todos nós temos algumas pessoas que não têm um corpo físico, que não gostam da gente. E que a gente costuma chamar de obsessores. Essas pessoas percebem que nós estamos nessa vivência e muitas vezes se aproximam de nós. Né? Elas querem que a gente se retrate, elas cobram da gente o que a gente fez ano passado. A gente pode também trazer essas pessoas para a incorporação e conversar com elas, para que elas compreendam que a gente fez isso porque a gente não sabia o que estava fazendo, não sabia fazer diferente, e que elas tenham oportunidade também de serem ajudadas, que no fundo é o que todo mundo precisa, né? É de auxílio. Portanto, na mesa apométrica, independente de ser o encarnado ou os encarnados envolvidos ou desencarnados, o que nós vamos chamar por hora de obsessores, independente. Para todas essas pessoas, nós fazemos sempre esclarecimento sobre o que aconteceu, para que a gente compreenda, qualquer um dos envolvidos, que ninguém é completamente, o que vocês acham? Bom, totalmente, ainda não somos, não é? E que nas diversas situações ninguém é completamente a vítima, que tem uma razão para aquela situação ter acontecido. Por isso a gente diz esclarecimento. E a gente orienta como o encarnado e o desencarnado devem agir, devem se comportar, quais são as oportunidades, as possibilidades que eles têm a partir dessa situação, dessa experiência. E a gente encaminha. Esse obsessor, portanto, ele não vai ser simplesmente, é isso que eu estou querendo explicar, afastado da pessoa. Olha que coisa interessante. Ele vai ser devidamente encaminhado por uma equipe espiritual. Encaminhado para quê? Para ser tratado, porque ele precisa de tratamento.
para ele ser esclarecido melhor e principalmente para ele receber o tratamento. Então, todos os envolvidos são devidamente tratados. Vamos passar. O que é importante saber para quem procura apometria? Isso aqui é essencial. Que fatores podem auxiliar no atendimento? Fazer com que a apometria surta mais benefícios, traga mais benefícios, mais resultados para a pessoa. Olha ali. Coisas importantes. É necessário assistir às palestras, vocês sabem disso. São quantas palestras? 7 palestras. Isso não é um número cabalístico, tá? Isso não é à toa. Por que é importante assistir às palestras? Porque durante as palestras a gente está fazendo reflexões acerca daqueles temas que serão importantes para o nosso atendimento, para aquelas nossas partes que estão lá em desequilíbrio, que estão guardadas na nossa consciência. Essas palestras servem também para esclarecer os próprios obsessores que já estarão sendo preparados para o dia da apometria. Então não serve só para você, serve para todos os envolvidos no problema e serve também para ir preparando cada um deles. Todo mundo vai ser esclarecido e encaminhado, então todo mundo precisa se preparar para aquele momento. Além disso, olha lá, a gente pode dizer que é importante direcionar as queixas. Então, assistir às palestras para a gente se preparar para o momento da apometria é essencial. No momento que você vai fazer a apometria, que você diz para o dirigente o que está acontecendo, é essencial saber direcionar a sua queixa, ser objetivo. Porque não dá, um dia de atendimento, a gente tratar muitas coisas. Não sei se vocês estão entendendo. A gente vai tratar uma situação específica. Então, se você tem muitas queixas, é importante que naquele atendimento você direcione o que está mais te incomodando naquele momento, para a gente te atender de uma maneira mais precisa. Controlar a curiosidade. O que quer dizer? Tem gente que faz apometria e se preocupa não com o esclarecimento, a orientação, mas tem uma curiosidade muito grande. O que eu fui, hein? Como é que era? Quem é que estava ali? O que aquela pessoa disse? Eu quero saber lá o que eu fui numa outra vivência, eu quero saber se o fulano estava comigo e tal. Precisa? Não. Muitas coisas não há a menor necessidade. O que é necessário ao término da apometria é que você compreenda as razões, os porquês. Isso que interessa. Maiores detalhes, completamente desnecessário. A gente, inclusive, costuma dizer, olha, esquece. Saiu do atendimento, não fica contando e relembrando, pensando que nada. Tira o essencial. Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa apometria? O que essa apometria procurou me esclarecer? O que será que eu fiz numa vivência pretérita que eu não devo repetir na vivência atual? Como será que eu agi que me trouxe tantas consequências? Isso é importante saber. Para quê? Por curiosidade? Não. Para que eu me repita. O que é aquilo que quis me ensinar que eu não estou me lembrando? Isso é uma informação importante. Detalhes? Não. Fazer apometria, portanto, tão somente por curiosidade, para saber o que você foi numa vivência passada, bobagem. Não vale a pena, tá? Acalmar e organizar os pensamentos e as emoções. Isso também é importante. Não ter medo, não ficar muito ansioso. Calma, se organiza. É um atendimento que você vai estar sendo auxiliado. Tem uma equipe espiritual maravilhosa te esperando e te acolhendo. Nós nunca trabalhamos sozinhos. Então se acalma, controla, para que você também compreenda melhor aquilo que vai ser passado. Isso é importante. E lembrar que você estará em tratamento por 21 dias após o seu atendimento. As coisas, portanto, naquele período, elas estarão sendo modificadas e trabalhadas. Não é que acabou a apometria, o que tinha para melhorar, aconteceu. Te acalma, né? Controle essa ansiedade e lembre-se disso. Se coloque sempre com pensamento positivo. Se conecte com seus mentores e tenha paciência para aguardar as coisas acontecerem durante esse período. Vamos falar agora das indicações. Quando será interessante uma pessoa procurar o auxílio da apometria? Em muitas situações, em diversas. Nem cabe aqui citar todas, tá? Mas vejam quantas. Problemas familiares, e aí nós vamos falar essencialmente das dificuldades de relacionamento. Aquilo que talvez todo mundo conheça, né? Vamos imaginar uma situação assim. Uma pessoa tem um problema
com um filho. Uma pessoa, uma mãe, um pai, tem um filho que não consegue se relacionar. Eles brigam o tempo inteiro. Aquela mãe olha para aquela criatura e tem muito amor porque é o seu filho. Em outros momentos ela tem uma irritação, uma irritabilidade, que depois que ela briga, ela toma atitudes extremamente extremistas e quando ela se dá conta, ela se cobra. Mas por que eu sinto isso se ele é meu filho, meu Deus? Essa mesma situação pode acontecer entre irmãos, com um pai, com uma mãe, com um amigo. Muitas situações. Sabe quando você vem de dentro de você um sentimento que você parece que não reconhece? Um sentimento ruim, eu estou falando. Você tem amor por aquela pessoa, mas às vezes você tem uma impaciência, você tem uma raiva, que a pessoa não fez nada para você, e aquela raiva insiste em aparecer. Alguém conhece uma situação assim? Vagamente? Mas então, essas situações que vocês conhecem vagamente, elas podem ter sim um tratamento muito significativo com a alegria. Olha outra situação, problemas físicos que não tiveram boa repercussão com os tratamentos do plano físico. Então, quando uma pessoa tem uma doença, um problema físico, que ela não achou explicação mesmo procurando diversos médicos. Entenderam isso? Não acharam nada com ela. Ou não consegue realmente resolver o problema. Não consegue tratar no plano físico. Pode ser interessante, pode ter relação sim com problema espiritual. É uma indicação. Outra indicação, problemas psicológicos diversos, também sem resposta aqui no plano físico. Não sei se vocês estão percebendo. Não quer dizer que a gente não tenha razões para as intervenções no plano físico. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes, depois da apometria, a gente inclusive consegue descobrir o melhor tratamento aqui no plano físico. Depois de limpar todas as energias agressivas e harmonizar, então tem que lembrar que não vale a pena somente a apometria, ele é complementar. Vícios diversos, a apometria pode ajudar. Quais vícios? Vários. Cigarro, olha lá, álcool, a gente pode ter o vício das drogas, maledicência, sexo, tem vários vícios. Isso também pode ter uma indicação na apometria. Olha outras indicações, dificuldades cotidianas diversas, uma dificuldade profissional. Eu tenho a minha profissão e eu pulo de galho em galho e eu entro num serviço, entro em outro e faço esforço máximo para as coisas darem certo, que as coisas não vão para frente. Mas eu faço um esforço verdadeiro, que as coisas não vão para frente. Isso pode ter uma interferência, claro, de uma vivência pretérita, tá? Questão financeira é a mesma coisa. A apometria vai servir, pelo menos, para te esclarecer, porque você, no mínimo para isso, para te explicar algumas razões pelas quais você está enfrentando aquele problema, aquela dificuldade. Olha outras indicações. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade. Todo mundo, no final das contas, é médium, né? Alguns apresentam uma mediunidade um pouco mais aflorada do que outros, mas todo mundo tem a capacidade de sintonizar com uma pessoa que não tem o corpo físico, né? Se a gente não tivesse essa capacidade, como é que a gente iria, por exemplo, fazer para os nossos pedidos, para as nossas preces, chegarem até o plano espiritual? Seria muito complicado. Ou receber as intuições, né, dos nossos mentores. Não seria possível. Então, todo mundo tem mediunidade. Algumas pessoas têm essa mediunidade um pouco mais aflorada e entram em desequilíbrio muitas vezes, porque não compreendem, não se organizam, não estudam. Portanto, tem alguns sintomas, que é isso que a gente está dizendo. Então, quando essa mediunidade está aflorando, a pessoa não fez nada para isso, não está procurando se conhecer, se organizar, estudar, compreender isso e utilizar bem essa mediunidade, ela pode trazer esses sintomas todos. E aí a apometria pode auxiliar também. Traumas e fobias, também interessante o tratamento com a apometria. Aquele medo absurdo. Nós temos aqui Dona Tânia, que sabe muito bem disso, né, Dona Tânia? Um medo quase que incontrolável de determinadas situações. E a pessoa tenta, por mais que ela procure enfrentar aquele problema, ela não consegue. É uma fobia mesmo, já virou um trauma. A apometria pode ajudar,
Porque talvez a origem desse medo absurdo, desse trauma, não esteja na vivência atual, e sim numa vivência passada. Desencarnes traumáticos, a gente também ajuda a encaminhar essa pessoa. Não fazer apenas, portanto, para curiosidade, e olha lá, ou fazer para manutenção. Curiosidade a gente já comentou, né? Tem que ter uma indicação, a gente já viu que tem muitas. É importante dizer que não vale você também fazer apometria para ficar bem, ou porque você simplesmente acha que precisa fazer apometria para se harmonizar. Tem gente que fez apometria, tratou aquilo que precisava, melhorou, ficou bem, e começa a carimbar tudo de novo. Vem, que bom que está vindo assistir as palestras, fundamental, a gente se fortalece, se informa, né? Se melhora com as reflexões, ótimo. Mas tem gente que vem assistir as palestras e volta a carimbar. E vai fazer apometria sem ter uma razão, uma queixa. Aí a gente pergunta lá na mesa, e aí? O que está acontecendo? Né? Para a gente compreender o que nós vamos tratar hoje. Sabe o que a pessoa diz, muitas vezes? Não tem nenhum problema. Dá tudo bem, não tem nenhuma queixa, tudo certo. Qual a razão da apometria, então? Ah, não. É só pra ver. Ou então eu fiquei com uma curiosidade, porque numa outra... Tirar as dúvidas, ótimo. Sempre haverá um trabalhador pronto para tirar as suas dúvidas a respeito do que aconteceu na apometria ou qualquer outra dúvida. Temos sempre alguém para te acolher. Verdadeiro. Mas fazer apometria só por curiosidade? Não. Ou fazer apometria porque você acha que com a apometria você vai ficar bem, harmonizado? Também não é verdadeiro. O que é que garante que a gente fica harmonizado depois da apometria? O que será? Ninguém aqui nunca fez apometria? Obrigada. Seguir as orientações todas. Essas orientações é para que a gente faça via de regra o quê? Leia, olha, perfeito. Leia, estude, o que mais? Fazer o evangelho. Faça o evangelho no lar. O que mais? Prece. Reforma íntima. E principalmente a reforma íntima. Ou seja, eu preciso melhorar o que em mim? Quando a gente fala de reforma íntima, o que eu preciso melhorar mesmo? Perfeito. Os pensamentos, os hábitos, as ações, as atitudes. Se você está fazendo tudo isso, você não precisa de uma nova apometria para te harmonizar. Você está fazendo tudo direitinho. Se você procura ser melhor, está fazendo reforma íntima, evangelho no lar, está vindo assistir as palestras, toma o seu passe, você está mais do que harmonizado. Não é necessário apometria para isso. Está compreendido? Vamos passar. Que a pessoa não pode vir. Eu já passei. Muito bem. Preferencialmente, quem é que deve fazer apometria? Isso também é um dado interessante. Preferencialmente a pessoa que possui a queixa, o problema. É mais interessante que essa pessoa venha e que, portanto, ela tenha passado pelas palestras. Lembra que a gente já falou que isso é importante para preparar. Pode ser que não dê para a pessoa vir. Em qual situação? Uma pessoa que está acamada, que está doente. Eu quero muito ajudar uma pessoa. Os meus familiares moram a 900 quilômetros daqui. E eu quero muito ajudar um deles. Eles não podem ser auxiliados? Podem. Nessas situações, a gente pode fazer o que a gente vai chamar de ponte. Eu vou me ligar a essa pessoa para que ela seja atendida aqui. Como é que é essa ligação? Por meio do quê? Dos pensamentos. Então, eu venho assistir as palestras e na hora das palestras eu me ligo a essa pessoa. Estão entendendo isso? Eu penso nela. Eu peço para que a equipe espiritual esteja auxiliando já essa pessoa, para que ela esteja sendo preparada para o dia do atendimento, assim como a pessoa que está aqui no físico. Vocês entendem isso? Então, é possível fazer ponte quando a pessoa realmente não pode vir. Evitar, portanto, fazer para quem não sabe ou não quer. Quero dizer assim, você conta para a pessoa sobre a apometria e diz para ela, olha, ia ser bem interessante se você fizesse, quem sabe tu não procura e não faz. E a pessoa te diz, não,
eu não quero, eu não gosto disso, eu não quero saber. E você, querendo muito ajudar, muito, você vem e faz sem que ela saiba, escondidinho. Eu devo lhe dizer que o atendimento e o resultado não será o que você espera. Porque a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Às vezes a pessoa vem aqui, uma parte dela aqui na mesa, braba. Por que estão mexendo nisso se eu nem queria ajuda? Vale a pena? Talvez não seja o momento para essa pessoa. Talvez ela precise ter mais informações, refletir mais sobre o assunto, para daí aceitar ajuda. Então, evita fazer. Faça uma oração, né? Coloque em atendimento à distância, mas às vezes a apometria não vai resolver. Então, olha lá, para quem não sabe, ou principalmente para quem não quer, o resultado não tende a ser tão bom assim. Vamos passar. Vamos dar alguns exemplos, que a gente ainda tem um tempinho, tá? De como a apometria pode fazer para ajudar a pessoa. Quando tem uma doença física, lembra lá que a gente falou, tem uma doença e essa doença não tem um bom tratamento, uma boa resolução com os tratamentos do plano físico, tá? Você tenta, trata, mas não melhora muito. É possível fazer apometria? É. Durante a apometria, o que vai ser feito? Vamos ler lá comigo. Limpeza energética do corpo astral. O que a gente vai ver? Todos nós trazemos das outras vivências alguns resquícios energéticos daquilo que nós fizemos ao nosso próprio corpo físico lá da ocasião e aquilo também resquício daquilo que nós fizemos para os outros. Esses resquícios energéticos, eles de alguma maneira passam para o nosso corpo físico. E isso é importante. É até uma limpeza, para que numa outra situação, numa outra vivência, a gente não venha mais com aquele problema. Então, às vezes, isso é necessário. Nessas situações, na apometria, a gente pode ajudar. A gente pode fazer uma limpeza energética, tentando eliminar um pouco desses resquícios, dessas situações pretéritas. Na sequência, é feita uma harmonização. A gente vai deixar essa pessoa mais harmonizada, mais calma, mais tranquila. A gente vai fazer também o esclarecimento, o encaminhamento, que vai auxiliar os obsessores, como nós já comentamos. E na sequência é feito o esclarecimento e orientação da pessoa com problema, do encarnado. Em relação ao quê? Ao que a gente já falou agora à noite. Em relação às atitudes e ao comportamento que a pessoa está tendo na sua vivência atual. Por vezes, essa pessoa é encaminhada para um novo tratamento no físico. Ela recebe uma orientação do seu mentor durante o tratamento com a apometria, dizendo assim, olha, continua com o que você está fazendo com esse médico, com essa intervenção, procura uma outra intervenção. Então, além da harmonização e da limpeza energética e de encaminhar os obsessores, a gente também recebe orientações sobre os tratamentos no plano físico. É assim que a gente consegue ajudar uma pessoa que tem uma doença física. Vamos passar. E quando a gente tem um vício e procura apometria, o que a apometria pode fazer então? Olha lá, a mesma coisa, a limpeza energética, muitas vezes, se não na maioria delas, uma pessoa que nessa vivência possui um vício, possivelmente, numa vivência pretérita, já se aproximou dessa situação. Se agora essa pessoa se droga, possivelmente, em outras vivências, ela também fazia uso. Então, ela traz essa energia com ela para essa vivência. O que muitas vezes faz com que ela vá ter uma tendência a se aproximar do vício novamente. Se aproximar para quê? Para cair no vício de novo? Não. É isso? Não. Por que seria então? Vai se aproximar para ver se dessa vez ela não cai na tentação, para que ela possa resistir. Ela não conseguiu resistir numa outra vivência, mas agora ela está mais preparada com todas as experiências de passado. Então a gente esclarece, olha lá, esclarece, faz a limpeza energética, encaminha os obsessores que podem estar interferindo, influenciando, fazendo com que essa pessoa tenha mais vontade de usar. Tudo isso a gente faz, encaminha. E principalmente a gente vai esclarecer, vai dizer para ela, olha, você vai ter uma tendência a se aproximar de uma pessoa que usa droga. Você vai ter vontade, mas você tem
nesse momento, condições para resistir e não cair nesse vício. Você está amparado para isso, você vem preparado para isso. Senão, você não estaria passando por essa experiência. Todo mundo compreende isso? A apometria te fortalece, então, para que você resista e enfrente essa situação. Vamos passar, olha lá. Algumas coisas eu não sei se vocês estão percebendo. Existe um pano de fundo que é comum, que é essa limpeza energética, que é conversar com os obsessores e encaminhar. Isso tudo acontece em todas as apometrias, tá? E realizar a harmonização também. Deixar essa pessoa mais preparada para enfrentar aquele problema. Em relação aos problemas familiares, essa harmonização não é apenas da pessoa que está se queixando. Também é trazido para a gente conversar, esclarecer e harmonizar os outros envolvidos. Se eu tenho dificuldade com o irmão, eu vou ali conversar uma parte da minha consciência e do meu irmão também. Então, mais de uma pessoa, vocês estão percebendo? O tratamento nunca é tão somente para a pessoa que tem a queixa. É também para os envolvidos no problema. Os encarnados envolvidos e os desencarnados envolvidos. Isso é muito bonito. Muitas pessoas são auxiliadas. Então a gente faz a harmonização de todos os encarnados envolvidos no problema familiar, encaminha o obsessor se estiver influenciando e, de novo, esclarecimento e orientação. O que quer dizer isso? Se eu lá na apometria fico sabendo que eu tenho tanta dificuldade para me relacionar com os meus irmãos, porque numa vivência passada nós fomos pai e filho e a gente brigava muito, a tal ponto que um de nós matou o outro. Coisa pesada isso, não é? Nessa vivência a gente veio como irmãos, a gente convive, a gente cresceu juntos e a gente tem laços de afeto muito fortes. Mas eventualmente vem em mim aquela raiva que eu comentei lá no passado. Não falei no início da nossa conversa de hoje? Essa raiva não tem origem na vivência de hoje. Vocês percebem isso? Tem origem naquilo que a gente passou lá numa vivência anterior. Porque a gente se tratou muito mal, porque a gente acabou se matando. E aí eu não sei disso, só vem o sentimento à tona. Como é que a gente faz na apometria? A gente procura harmonizar esses sentimentos. A gente procura colocar essas lembranças em esquecimento para eu lidar com elas numa outra situação, num outro momento. As pessoas devidamente harmonizadas serão também esclarecidas. De que maneira? Para que elas saibam disso e elas tenham mais paciência e tenham mais amor com aquela pessoa que tem dificuldade. Vocês percebem isso? Então não é que a apometria vai resolver tudo. Ela ameniza aquele sentimento e principalmente ela te diz, ó, vai ser meio complicado. Às vezes você vai ficar com raiva mesmo. Isso vai existir. Mas saiba que tem uma razão para essa raiva. Procura ter mais paciência. Isso não é uma ajuda muito bacana? Já pensou quantas situações seria importante alguém dizer isso para nós? Se a gente não teria mais cuidado com aquelas relações? Então tem muito auxílio. Vamos passar. Desequilíbrios da mediunidade, vai seguir a mesma orientação, meu tempo está acabando, e a gente vai fazer uma orientação para que essa pessoa entre em contato com essa mediunidade de uma maneira salutar. Para isso ela precisa saber sobre mediunidade, ela precisa estudar, ela precisa entender que mediunidade é uma coisa natural. Mediunidade é tão natural como falar, como escutar. É natural, uma capacidade que a gente possui. E a gente pode usar essa mediunidade quando ela é aflorada para auxiliar o outro próximo. É importante a pessoa saber disso, tá? E se responsabilizar por ela. É importante lembrar disso aqui também. Olha lá, não esquecer que o compromisso é pessoal. Eu tenho mediunidade aflorada? Tenho. Não adianta vir aqui uma amiga, né? Minha filha tem uma mediunidade aflorada? Não adianta vir aqui, né? A mãe que chega aqui, eu chegar e falar assim, olha, pobre da minha menina, que está com mediunidade nesse estado, ajuda ela. A gente harmoniza, mas é importante que quem se ajude? A minha filha lá, que tem a mediunidade. Não adianta toda vez eu estar vindo aqui e falar, mas ela está nesse estado, olha lá. Olha, mas ela está de novo nessa situação. Mas ela está de novo muito nervosa, ela está de novo dormindo mal. Se ela não assumir que isso é uma coisa natural e que se está aflorando nela é porque ela tem um
compromisso com aquela mediunidade, eu sinto muito, ninguém pode ajudar. E quem está tentando tampar o sol com a peneira, sabe? Vim aqui atender porque pensa assim, eu vou atender a pobrezinha, está sempre em desequilíbrio, ela está errando. Estão entendendo isso? Ela não está deixando a pessoa se responsabilizar em relação àquele compromisso. E ela vai ser cobrada em relação a isso também. Ajudar quem quer ser ajudado. Ajudar não significa que eu vou tirar o problema do outro. Eu vou orientar como ele pode enfrentar essa situação de uma maneira mais salutar, harmonizada, de uma maneira melhor. Vamos passar. Olha lá. Importante, estou encerrando, na apometria é sempre o mais importante, o esclarecimento e orientação. Vamos resumir. Compreender então que não é vítima, que ninguém é, que todos nós temos responsabilidade sobre o que nós estamos passando. Se aquela pessoa não gosta de mim, se o meu chefe me trata mal, se ele não me dá uma chance, se o meu marido não me compreende, aquilo tem uma razão de ser. Isso a apometria vai te ajudar. Ela vai pelo menos te dizer, esse problema não tem origem agora, hein? Olha o que você fez para essa pessoa no passado. Faz um esforço agora para vocês se entenderem. Então, ninguém é vítima. É comum que a origem esteja lá nas vivências pretéritas. Todos esses exemplos que a gente deu. É verdadeiro. Mas tem um porém. Vamos ler aqui comigo. A forma como se lida, como se reage às experiências atuais, sempre irá atrair, agravar ou gerar os problemas. Estou querendo dizer assim, não adianta você pensar, eu estou passando por isso porque lá na vivência passada aconteceu isso e isso. Então eu venho para a apometria, faço a limpeza energética e resolvo a situação. Lembra, aquela situação da vivência passada até pode ter gerado o seu problema. Mas se você não souber ter paciência, perseverar, se você não tiver reforma íntima, eu só lamento. Você é que vai atrair uma situação semelhante do passado ou uma situação pior do que a do passado. Ou você vai pelo menos agravar o que está acontecendo. Então, de novo, ninguém é vítima. O problema pode estar inicialmente, a origem lá atrás, mas a maneira como eu estou lidando com a minha vivência de hoje é determinante para a minha vivência atual e para as futuras também. Vamos passar. Lembrar que passará por situações semelhantes do passado, a gente já falou sobre isso, e não posso ficar me achando vítima de novo da situação. Eu não posso ficar maldizendo o que eu estou passando. Também não adianta passar, eu sempre digo isso e é importante a gente dizer. Estou enfrentando, mas eu xingo, eu fico com raiva, eu não gosto do que eu estou passando. Eu fico pensando, tem que passar, eu passo. Mas que porcaria, isso não melhora. Mas por que isso acontece comigo? Eu me questiono. Quer dizer, eu passo, mas passo de má vontade. Eu tenho que te dizer que, infelizmente, isso é ruim para você. Porque se você continuar passando por essa situação com má vontade, você terá que... Gente, triste dizer isso, mas é verdade. Terá que passar novamente. Você tem que passar e passar bem. O que quer dizer passar bem? Você tem que entender que aquela situação é ruim. Não estou dizendo que tudo é gostoso, não. É ruim, mas que você precisa. O que será que você precisa aprender com aquela situação? É isso que eu tenho que pensar. Senão eu vou ter que repetir a mesma lição, tá? São, portanto, oportunidades, essas situações difíceis, de fazer o diferente. Diferente do quê? De que momento? Daquele lá da vivência passada. De você ser mais amoroso, mais paciencioso, de você olhar para aquela pessoa do seu lado de uma outra maneira, para você resistir, para você resistir às tentações e ter novas atitudes. Lembrar que algumas doenças, elas devem existir, então mesmo que a apometria possa te ajudar ou qualquer outro tratamento, aquela doença é importante. O fato dela não ser totalmente resolvida é importante, pelo menos para que a gente faça uma limpeza energética. Maltratei muito meu corpo físico numa outra vivência, ou maltratei muito uma outra pessoa, trago essas marcas no meu corpo espiritual. E eu vou passando essa energia para o meu corpo físico, no sentido de fazer uma limpeza. Então, algumas situações de doenças são importantes de passar. Você pode ter ajuda, mas enfrenta com coragem e com resignação.
Lembrar ainda que todos possuem habilidades, condições e amparo da equipe espiritual e de encarnados, porque todo mundo tem do seu lado uma pessoa pronta para te ajudar, para você resistir, suportar as dificuldades. Pode passar, dona Tânia. As situações, para você passar bem. Todo mundo sempre vai ter auxílio, tá? Terminando, o último. A apometria, então, não deve ser encarada apenas como uma técnica assistencial. Eu venho para alguém resolver o problema para mim. Não pode ser encarada assim, tá? Ela é uma técnica para auxílio, sim, como a gente viu, para o reequilíbrio energético. Ela tem também uma técnica de auxílio para encaminhar os obsessores, para gerar a harmonização dos encarnados envolvidos. Então, ela é assistencial. Mas, principalmente, ela é um recurso valioso, olha para quê? Não podemos esquecer nunca. Para o esclarecimento e para orientação sobre o que? A forma como nós devemos conduzir a nossa vivência atual. Autorresponsabilização. Eu tenho que ser responsável pelas situações que eu estou passando. Eu escolhi passar por isso. A maneira como eu vivi no passado é determinante para aquilo que eu vivo hoje. Então, eu tenho que me responsabilizar em relação a isso. E procurar me melhorar agora. Isso é essencial. Essa talvez seja, assim, o resultado principal da apometria. A gente receber esse esclarecimento, essa orientação. Olha lá, terminando. Agora é o último, de verdade. Não será fácil, mas sempre será possível mudar. Nunca se esqueçam disso. Ah, mas eu tentei, as coisas não mudam. Vai mudar. Vai, pensa, o que eu estou fazendo que eu ainda não consegui que as coisas melhorassem? Por onde eu tenho que seguir? Essa é uma orientação bacana da apometria. Então, sempre será possível mudar, fazer diferente, atrair pessoas em situações diferentes. Eu não posso reclamar das pessoas que eu encontro. Muda os pensamentos, muda as atitudes, que se atrai outras pessoas. Sempre vai depender, portanto, do esforço pessoal. Isso é essencial. Portanto, a apometria não faz o que apenas você pode fazer. Ela harmoniza, orienta um caminho mais fácil, menos sofrido. Mas quem trilha o caminho? Nós trilhamos o caminho. Ela organiza, orienta, mas só nós podemos trilhar. Olha lá, para a gente encerrar, qual é o conselho de sempre? Ajuda-te e o céu te ajudará. A ajuda sempre vem. Basta que a gente esteja aberto para receber e disposto a insistir no caminho melhor. Obrigada pela atenção de todos. Eu passei um pouquinho do nosso tempo, tá?